Seja muito bem-vindo ao podcast Psicologia 360. Meu nome é Érica. Esse é um espaço para a gente falar de assuntos que giram em torno da clínica, assuntos que estão acontecendo ao mesmo tempo que a gente está atendendo os pacientes. E esses assuntos, geralmente, a gente não tem se esbarrado em relação à faculdade, a cursos, à supervisão. E para hoje eu trouxe um assunto muito importante, um convidado também muito importante para contribuir com a Clínica 360, que é o nosso espaço aqui desse podcast. Antes da gente entrar no conteúdo, esse podcast tem um apoio da plataforma Sidocs, que é uma plataforma simples e intuitiva que faz gestão dos atendimentos do início ao fim. Então, lá você encontra fichas, anamneses, documentos já de acordo com o CFP, agenda, financeiro e também agora a gente vai colocar a IA para ajudar o nosso trabalho aí com os pacientes. Então, teste 7 dias grátis aqui no link, já vai estar disponível aqui na descrição, sem cartão e sem compromisso. Bom, vamos ao que interessa. Trouxe hoje um convidado de peso aqui para o podcast, é o Dr. Ulisses Rezende Brandão. Vou falar um pouco do currículo dele e, em sequência, fica à vontade para se apresentar, Dr. Ulisses. Hoje, o Dr. Ulisses atua como psiquiatra na Clínica de Persona, em Patos de Minas. Graduado em Medicina pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, em Patos de Minas, Minas Gerais. Residência médica em Psiquiatria pelo Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, MG. Docente do curso de Medicina no Centro Universitário de Patos de Minas e no programa de pós-graduação em TCC pelo Unipam. Preceptor do Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade pelo Unipam, orientador da Liga Acadêmica de Psiquiatria, organizador da Antologia de Contos Esquizofrenias e um dos hosts do podcast Fale Mais sobre Livros. Seja muito bem-vindo, doutor Ulisses. Fique à vontade. Obrigado. É um bocado de coisa, né? Nossa, estou inventando muita coisa para eu fazer, né? Uma Obrigado bagagem aí. rica, né? Nossa, não, e eu tenho que, tô achando que eu tenho que diminuir um pouco, né? Mas enfim, obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz, né? Muito feliz em participar, falar com colegas, assim. Essa interlocução com a psicologia, para mim, desde a residência, sempre foi uma experiência muito rica, né? Então, sempre que eu tenho essa oportunidade de troca com colegas da saúde mental, colegas não médicos, assim, eu acho que é especialmente enriquecedor. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, vai ser uma troca muito rica. Para a gente começar, doutor Ulisses, por onde que surgiu esse interesse para a saúde mental? A gente sabe que o boom da saúde mental já está vindo aí com uma crescente, né? Principalmente depois da pandemia. Mas para você, o que que despertou trabalhar com esse público diretamente? Eu talvez eu seja um dos poucos hoje que está atuando que não veio por conta desse boom. Eu decidi que eu queria ser psiquiatra no final da minha adolescência. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e aí eu descobri que existia essa profissão. Assim, eu confesso que eu não lembro exatamente num filme, numa série, em algum lugar, eu sei que eu fiquei muito impactado, assim, de ver uma cena que tinha um psiquiatra, assim, mas eu não lembro de onde é a cena, mas eu lembro daquela sensação assim, nossa, existe um serviço, uma profissão que lida com ouvir os outros, entender o que os outros pensam, né, ajudar os outros a entenderem e intervir de alguma forma. Eu achei aquilo ali meio fascinante mesmo, impressionante. Depois eu vim a descobrir que aquilo era uma especialidade médica, né? Eu não fazia Uhum. ideia. Então eu tive um olhar assim absolutamente leigo e infantil. E veio a calhar porque desde sempre, né, desde o período de escola, eu sempre fui muito de humanas, então literatura, filosofia, daí para psicologia eu já tá com um pé ali, né? Então, quando eu descobri que existia essa especialidade médica, eu entrei na graduação de medicina sabendo que eu queria ser psiquiatra, né? Então, isso bem antes da pandemia, bem antes dessa popularização da psiquiatria, né, do tema, veio daí uma curiosidade, um interesse assim meio aleatório para falar a verdade, mas um encanto assim que foi só crescendo, né? E desde então não teve outra escolha, não. Foi a psiquiatria mesmo, Hum, então.
Olha que Não, de interessante. jeito nenhum. Eu fui de peito aberto, né? Medicina é gigante. Isso. Então, eu fui tentando ter o olhar mais generoso que eu podia para todas as áreas, mas assim, quanto mais eu via do resto, mais eu entendia que eu precisava ser um psiquiatra, sabe? É Aham. bem peculiar. E aí, claro, né? A residência médica que me propiciou conhecer o que é psiquiatria de verdade, né? Tá no, em serviços de internação, plantão psiquiátrico, ambulatório, ver de tudo mesmo no serviço. Aí eu acho que foi o martelo final daquilo, mas realmente, desde os 12 anos, acho que eu tive bem firme esse propósito, assim, na minha vida. A título mesmo, assim, de curiosidade para o pessoal que está nos ouvindo, colegas, né, psicólogos, como que funciona uma residência em psiquiatria? Você começou a falar um pouco assim, a gente imagina algumas situações, né? Mas você que Uhum. passou pode falar melhor para a gente. É, eu tenho uma experiência incomum. Eu amei estar na residência médica. A maioria dos colegas de qualquer Uhum. área é bem incomum falar isso, mas realmente eu fui muito feliz onde eu fiz residência, no serviço em Pouso Alegre. Era um hospital geral, mas que tinha um serviço de psiquiatria dentro de um hospital geral, o que para mim foi muito enriquecedor, né? Então a gente via demandas psiquiátricas das outras clínicas, né? Existia muito essa interdisciplinaridade, né? Mas a gente tinha um serviço de enfermaria psiquiátrica, então a gente Nossa. acompanhava o paciente durante a internação na psiquiatria. Plantões, né, emergência psiquiátrica, que é uma experiência bem assim definidora para um profissional para saber se ele quer mesmo aquilo, né, ver o Aham. ápice da gravidade de tudo. Muitos ambulatórios, e quando eu falo muitos, não é só um volume, né, mas ambulatórios muito diversos. Então, ambulatório de psicogeriatria, em que a gente fazia manejo só de pacientes idosos, muito atendimento de infância e adolescência. A gente fazia atendimentos na APAE. No CAPS, né, a gente frequentava tanto o CAPS TM quanto o CAPS AD, então era um serviço muito completo, sabe? E os residentes, eles, lógico, cada um no seu ano do serviço, mas a gente tinha uma facilidade de equipe muito grande. Então, um paciente que era visto no CAPS, a gente conseguia encaminhar ele para o serviço de psiquiatria da internação e em horas o paciente já está admitido, o que não é uma realidade, por exemplo, em Patos de Minas, né? Isso. Só para comparar, assim, a gente vai falar um pouco sobre encaminhamento, né, à Aham. psiquiatria. Então, a rede de um município que tem um serviço de residência é uma coisa assim, é de se espantar e causar um certo maravilhamento, sabe? O paciente estava num ambulatório que era a poucos metros da ala psiquiátrica, por exemplo. Então, o paciente em Uhum. crise no ambulatório, a gente conseguia internar ele, assim, não precisava voltar para casa e esperar sair uma vaga. Então, é uma experiência muito rica. E a questão realmente dos níveis de complexidade, né? Porque a depressão do ambulatório não é a depressão do CAPS, que não é a depressão do plantão, que não é a depressão do paciente internado. Dito isso, é tudo depressão, né? Então, a gente ganha, assim, o campo de visão psicopatológico fica muito ampliado, o campo de visão farmacológico, né, fica Uhum. muito ampliado, a gente vê tudo de tudo, né? Então é bem imersivo. Mas realmente é uma experiência, assim, transformadora. Eu acho que para além do profissional, inclusive, né? Acho que me mudou Ah, como pessoa, transcende, né? Aham. demais. Atravessa a gente, né? Sim. Mas, enfim, foi uma experiência muito positiva, desafiadora, claro, mas muito agradável. Fui muito feliz na residência. Sou muito grato mesmo. Você acha que por ter visto assim, vivido essa experiência, seria um case para aplicação em outras regiões do país, como resultado que você via lá na ponta tendo um efeito positivo ou não? Você acha que ainda está um pouco atrasado também? Você fala no sentido de abertura de serviços de residência? Isso, é isso. E Eu- também essa prestação de serviço para a saúde mental em si, né? Que você colocou em questões de vários níveis, mas que essas pessoas sim, estão sendo atendidas por profissionais que estão qualificados, né? Devidamente qualificados para é. estarem ali. Eu tenho muito essa impressão.
ter os serviços, mas eles não estarem numa teia, num fluxograma, é como se estivesse assim, várias ilhas espalhadas, né? Isso. É bom, mas a distância às vezes é impossível de ser assim, atravessado. Então, existir um serviço de residência encurta distâncias, né? E assim, para o profissional isso é muito bom, mas para o paciente isso é obrigatório, né? O Aham. paciente que tem alta do hospital, ele tem que ir para algum lugar. Ele Isso. só teve alta do hospital, ele só não está em crise, É. né? Então, assim, a exigência de cuidado ela ainda é imensa. E aí o distanciamento é muito difícil, às vezes, num serviço que não está assim dentro de um fluxograma bem definido ou aproximado. A dificuldade que o paciente tem, a dificuldade na troca de casos, né? Isso é bem difícil. É uma coisa, por exemplo, que a gente fazia, eu resumi só dentro do que era o atendimento dos residentes de psiquiatria. Mas a gente ainda tinha, por exemplo, a experiência de ambulatório de preceptoria. Então, os residentes eram preceptores dos alunos da graduação, né? Hum. O que tinha um impacto acadêmico gigante, né? Para ensinar alguém, a gente precisa estudar e aprender muito. E a gente tinha uma dinâmica de matriciamento na rede. Então, a gente fazia reuniões periódicas em todos os postos de saúde da cidade para a gente discutir com a equipe do posto os casos mais difíceis que ainda não tinham conseguido uma vaga na psiquiatria. É aquilo, se o paciente não consegue acessar o psiquiatra, não, o psiquiatra vai até a unidade. Então, assim, era, era impressionante, É o né? Não melhor tem dos outra mundos palavra. mesmo. Nossa, nem me fale, né? Eu É, a sou um dos gente tenta poucos. imaginar, né? A gente fica assim tentando imaginar essa realidade, né? Que É, infelizmente, igual você mesmo colocou, não é a nossa e não é do Brasil em si, se sim. a gente for parar Ah, para, não. né, para pensar. Absolutamente incomum. Isso, Raro. raro. É, e hoje, assim, depois que você fez a residência, hoje você já está atuando em consultório, né? Fazendo seus Sim. atendimentos. Como que é hoje sua rotina? Qual que é a maior demanda que hoje você se depara no consultório? A minha rotina, assim, eu divido a minha agenda, né, por conta Uhum, da atuação como professor. Então, a maior parte da semana eu estou clinicando no consultório mesmo, né, aqui na minha clínica. E a demanda principal, assim, é um clichê o que eu vou falar, mas ansiedade e depressão, de longe, o principal. uhum, Mais ansiedade do que depressão. Assim, eu vejo significativo. Se fosse colocar 60% nesse grupo, né? 60% dentro dos transtornos ansiosos e 40% depressão. Mas ainda assim, esses são casos que eu atendo diariamente. Outro clichê, mas que é digno de nota, né? Pelo menos 2/3, mais ou menos, dos meus pacientes são do sexo feminino, né? Eu acho que isso é uma uhum, coisa com a saúde, não só a saúde mental. Mulheres procuram mais médicos, né? Tratamentos de uma forma geral. Mas algumas coisas que vêm me chamando atenção. Nos últimos meses, um aumento de homens jovens, isso vem me chamando muita atenção nos últimos meses, que é um perfil bem resistente ao uhum, tratamento, né, de saúde mental. Aí eu estou colocando dos 18 até 30 anos, assim, teve um aumento significativo no meu consultório. E demandas até então raras, e realmente atualmente eu vou falar que não é incomum ter uns 2, 3 casos por semana de ou ludopatia, vício em aposta, extremamente comum no consultório, e o vício em conteúdo adulto, uhum. extremamente comum também. Então, são demandas, claro, não são comparáveis à questão da ansiedade e depressão, mas vem se tornando, era uma coisa rara, né? Isso. Quando eu estava na residência, por exemplo, em 3 anos de residência, não deve ter dado 10 pacientes, talvez, com essas demandas. E toda semana eu atendo. Toda semana eu atendo. E eu acho que caminha com essa busca mais dos homens, né? Que tem mais Aham. esse perfil psicopatológico. E a demanda está sendo que você percebe também por iniciativa própria, doutor? Ou tem algum intermediário, tem alguma presença de algum fator aí impulsionando ele a procurar? Tem alguns. Assim, uma boa pergunta. Ambos, mas eu tenho a impressão de que a maioria vem com algum fator externo, se não de fato trazido por alguém, né? Então,
Um jovem que vem acompanhado da mãe, do pai, ou um Uhum. homem acompanhado da parceira, nesses exemplos que eu estou fazendo, pelo menos algum prejuízo interpessoal que motivou o paciente a vir. Então, assim, a pessoa às vezes vem sozinha, mas ela fala, por exemplo, olha, essa questão, minha esposa me deu um ultimato. Se eu não procurasse ajuda, o casamento ia acabar. Então, assim, Sim. às vezes não é a presença de alguém, mas um alguém que não está aqui é o motivo do paciente estar aqui. Uhum. Então, esse impacto ele é bem frequente, muito. Certo. Existe uma pressão, né, assim, por trás da procura, então, que você vê, assim, que tá melhorando por iniciativa própria, mas também existe Sim, esse outro meio. E para sim. falar, assim, a questão mesmo do papel do psiquiatra no tratamento, se fosse para você falar, assim, qual que é o papel principal? Essa é uma pergunta muito difícil, né? É, muito. Assim, eu acho que o principal papel, né, da participação do psiquiatra, eu nem vou colocar o tratamento, mas a participação é o entendimento de ser algo patológico ou não. Por quê? Muitas vezes, e isso é interessante, né, no consultório eu percebo pacientes chegarem num estado de sofrimento mental sem estarem adoecidos, mas sem um parâmetro do que seria um sofrimento fisiológico. Então, de fato, assim, eu não sei, né? Até vou te devolver com uma pergunta, mas é impressionante como eu tenho mais pacientes que eu encaminho aos psicólogos do que pacientes que já fazem terapia e procuram um psiquiatra. Era até uma curiosidade que eu ia trazer Então, justamente esse caminho, né? Porque a uhum, gente percebe assim, no processo psicoterapêutico, muitas vezes o paciente com resistência aí ao médico, né? Ao psiquiatra, devido uhum, aos tabus da medicação, devido a, às vezes uhum, até alguns preconceitos mesmo perante a uhum, sociedade, né? De falar que está indo no psiquiatra, até mesmo com psicólogo ainda existe. Ou uhum, então a dificuldade mesmo dele vir sair da medicação somente, né, e iniciar esse trabalho psicoterapêutico. Eu acho que é assim, é difícil realmente uma resposta, porque a gente uhum, depara com as duas situações, né? Desses, sim, desse, desse paciente entre nós, assim, entre os dois profissionais se movimentando, né? A gente percebe uhum, que já deu uma melhorada, assim, a gente vê uma sim, evolução, né, grande nesse sentido, mas a gente percebe também que ainda existe não vou falar que é uma lacuna, um buraco em si, mas assim, que ainda dá uhum, para a gente entender melhor como que está sendo, né, esse trajeto, essa é, disposição desse paciente mesmo. Mas é difícil mesmo a gente achar um consenso, né? sim. E eu vejo assim, eu até fiz essa observação, porque o que é muito, extremamente comum na minha prática, pelo menos, é aquele papel de ajudar o paciente a ver se tem algo. Então, o paciente às vezes vem com queixas, né, por exemplo, que eu vi tal coisa em tal lugar, né, num podcast ou numa entrevista, um TikTok, enfim, e consumindo aquilo, eu me identifiquei com aquilo. E Uhum. aí eu acho que eu tô doente. Então a pessoa ela vem ou está passando por uma crise de vida, uma situação muito delicada, e ela vem com uma certa expectativa. Doutor, eu estou doente? Se sim, qual que é o remédio que você vai me dar para que você resolva o meu problema, né? Ah, Entende? Então, assim, não é o mais comum. De fato, a imensa maior parte das pessoas que me procuram precisam do meu trabalho, né? De um tratamento psiquiátrico de fato. Mas não foi uma nem duas vezes que a conduta foi assim, olha, e a gente vai, se debruça junto com o paciente sobre a vida dele ali e fala, olha, a sua demanda ela é de psicoterapia, você uhum. está sofrendo muito, porque você está lidando com algo muito difícil. Dito isso, você está saudável do ponto de vista psiquiátrico, né? Então não é todo sofrimento que ele é patologizável, né? Muito pelo contrário, a maioria não, né? Então, eu acho que a principal participação do psiquiatra, mais do que a do remédio, claro, isso é fundamental, né? O meu tratamento envolve a prescrição para quem precisa, mas a grande participação ela é totalmente observacional, né? É assim,
examinar com o paciente o que o paciente traz, examinar com o paciente o que ele não traz, inclusive, né? Sim, Sim. o que é às vezes bem mais importante até. Mas eu acho que a participação fundamental é essa, né? Assim, separar o joio do trigo. E eles têm, você tem percebido essa abertura deles para psicoterapia? Assim que você toca no assunto, como que é essa abertura? Ah, eu vejo uma distinção muito epidemiológica nisso, sabe? Então, por exemplo, pacientes acima dos 50 anos aceitarem psicoterapia, extremamente difícil, mas é Concordo assim, também. um parto, né? É, Jovens adultos, eu atendo a partir dos 12, né? Inclusive, é um dos públicos que eu mais adoro atender são os adolescentes. Eu também sou gosto. fascinado, assim, em atendê-los. A gente está num grupo minoritário, né? E já, aham, Mas, verdade. mas os adolescentes, os jovens adultos, as pessoas de até 30 anos, elas têm uma boa abertura. Elas não Tem. encaram como problemático. Dos 30 aos 40, envolve um certo jogo de cintura na arte do convencimento. Mas os pacientes acima de 50 anos, Tem. assim, parece que eles têm uma ideia tão cristalizada, né? E às vezes eles já vêm ao psiquiatra numa resistência, assim, tão grande. Tem paciente que trata comigo por mais de ano, né? Eu tive uma paciente recente que ela está em tratamento comigo há mais ou menos 2 anos e meio, né? E já não carecia mais de ajuste de prescrição. Uhum. E eu li com ela o prontuário, foi muito interessante. Ela estava acompanhada de uma familiar. E aí a gente foi pegando alguns pontos do prontuário. Eu falei assim: olha, primeira consulta, data tal, na conduta, encaminha a psicoterapia. Ela voltou tantos meses depois. A gente fez um ajuste da prescrição e encaminha a psicoterapia. Todas as consultas ela tinha sido encaminhada, todas. Mais de 2 anos de tratamento. Ela passou comigo há poucos dias. E aí ela pegou o encaminhamento e falou que finalmente ia tentar fazer. Ia tentar. Então, É, bem simbólico, né? Assim, ela precisou precisou. atravessar 2 anos de tratamento, melhorar e falta algo que o tratamento não contempla, né? Tratamento medicamentoso, para reconhecer. E aí o tempo do paciente é o tempo do tratamento, né? Sempre é. Aham. E olhando para o lado do psicólogo hoje que está nos ouvindo, qual o momento ou alguns sinais que você percebe que é hora de encaminhar para o psiquiatra? Que é um alerta importante para os psicólogos observarem. Tá, vamos lá. Eu acho que tem vários tópicos. O Aham. principal, e eu acho que é o mais visto na graduação, é a falta de resposta ao tratamento. Então, um paciente que às vezes parece um quadro leve a moderado, mas que a evolução ela é desfavorável, e aí desfavorável pode ser piora dos sintomas ou manutenção dos sintomas, né, uma não melhora, isso sugere que o paciente carece de um tratamento psiquiátrico. Não é grave, mas talvez exija um olhar medicamentoso para a coisa. Esse é o clichê. Dito isso, uma outra indicação que eu acho assim urgente, eu resumo com risco. E quando eu falo de risco, às vezes a gente tem um olhar mais chamativo, né? O paciente agressivo, o paciente que se Uhum. mutila, aquela coisa que ela é barulhenta ou assustadora. Mas um paciente que não come, ele é um paciente de risco. Um paciente que não dorme é um paciente de risco. Por quê? Porque isso é fisiológico. Então, assim, funções básicas que não são contempladas um tempo longo naquilo leva a um risco clínico, leva a um risco de piora do estado mental. Então, coisas que são, não falo normais, né? Não é nem esse o termo mesmo, mas coisas básicas da realização, então comer, dormir, higiene pessoal, são indícios de que é um paciente muito grave. Risco suicida, né? Esse é um tópico assim inescapável da saúde mental. E aí, quando a gente fala de risco, é sempre fazer aquela conta, né, dos fatores de risco versus os fatores de vigilância. Um risco aumentado, então, um paciente que tem um planejamento suicida, né, traz detalhes práticos daquilo, esse é um paciente que precisa passar pelo psiquiatra. Né, ele está num estado, assim, pré-tentativa. Então, e até o fardo, né, só o psicólogo se responsabilizar por um quadro desse, eu acho muito delicado. Independente da questão possível de vigilância ou um risco. Ah, não tem planejamento, mas tem ideação
só que a vigilância é frouxa, não tem suporte familiar, não tem uma rede de apoio sólida, né? Então a gente vai fazer essas contas, né? Mas a questão do risco suicida. E uma coisa que eu vejo que está muito em voga é a questão de pacientes que às vezes não precisam necessariamente do tratamento psiquiátrico, mas podem se beneficiar do diagnóstico. Então a gente olha para o grupo das neurodivergências. Um Uhum. paciente que tem espectro autista, por exemplo, nível 1 de suporte, está indo super bem na terapia, não tem queixas de cunho psiquiátrico, mas ele pode ter direitos contemplados se ele passar por uma avaliação e tiver um laudo médico especializado. Então, às vezes, a gente tem que olhar para o paciente não só no sentido de resolver sintoma, né, mas do Uhum. paciente poder viver a vida mais plena, né, dentro dos direitos, né, de tudo que um diagnóstico pode fornecer. Então, até um diagnóstico formal, ainda que sem demanda medicamentosa de tratamento, é um benefício ao paciente. Então, justifica. O que eu vejo muito na prática clínica, prometo que é o último tópico, tá? É porque eu vou pensando aqui, né? Fica à vontade, tá ótimo. Mas é a questão de uma revisão diagnóstica. Eu acho isso bem importante, porque os pacientes psiquiátricos, né, como são quadros muito longitudinais, uma pessoa ela pode ter sido depressiva por anos até abrir um episódio maníaco. E Uhum. aí muda tudo. Então ela precisa passar por uma revisão com o psiquiatra, né? Então, uma alteração muito abrupta dos sintomas, né? Eu peguei esse exemplo porque nesse o paciente ainda interpreta como uma melhora, né? Então ele tem esse viés de, eu tô Alivia, né? ótimo. Uhum. E aí fala assim, olha, tudo bem, você está se sentindo muito bem, mas esse aí também não é você. Então, mudanças muito bruscas do quadro, né? Nossa, não tá mais deprimido, mas está com esses comportamentos, esse padrão de funcionamento muito estranho, carece de uma revisão diagnóstica, porque o remédio ele vai influenciar de uma forma muito incisiva nisso, né? Então, assim, são muitos motivos, né? Muitos os motivos para poder se encaminhar. E nesse processo de encaminhamento, para vocês, psiquiatra, existe um mundo ideal do que a gente poderia fazer ou como melhorar esse encaminhamento para vocês? Ou um formato mesmo de um documento bem elaborado, ou uma comunicação por telefone, ou uma gravação mesmo no Meet? Existe um Uhum. padrão assim que vocês acham que ainda poderia melhorar, no caso, assim, dessa transição, desse encaminhamento acontecer? Eu acho que eu não exijo muito esses encaminhamentos formais. Eu acho que é bom quando. É porque muitos dos psicólogos que me encaminham, eu já conheço o trabalho deles, né? A gente Uhum. já é colega e trabalha em conjunto em muitos casos. Mas, por exemplo, em casos de profissionais que a gente ainda não conhece, né? Então, eu não sei a linha de trabalho do psicólogo, né? Sim. Não sei o olhar que ele vai ter, pelo menos num primeiro contato, né, para criar um parâmetro para o profissional, aí talvez esse encaminhamento um pouco mais formal, né, assim, um texto mesmo. E eu acho que principalmente deixar muito claro qual que é a justificativa, né? Olha, esse Isso. paciente está passando dessa maneira, teve uma evolução de tanto tempo, e aí começou a cursar com isso. Por essa razão, eu queria uma avaliação psiquiátrica. Sensacional. E eu tenho, né, muitos amigos psicólogos e aí eu acabo fazendo trocas frequentes assim com eles de uma forma mais informal mesmo, né? Claro que a questão de uma reunião no Meet, né, igual a gente está fazendo agora, são ferramentas valiosas, mas elas talvez atrasam muito a comunicação, sabe? Tipo, é, se a gente troca mensagens, por exemplo, eu, no meu tempo disponível, eu consegui te passar uma informação urgente. E você, assim que possível no seu, me responde com a urgência possível que você consegue. Então, talvez eu vejo, né, alguns colegas, eles são bem formais assim na passagem de caso, mas aí isso exige, por exemplo, nossa, essa paciente aqui está em mania, é uma Uhum. emergência, mas a gente só vai conseguir se reunir numa reunião online daqui 10 dias. Nossa, ferrou, né? Assim, é muito, sabe? Então, eu não sou muito melindroso, né? O que é tratado com urgência, assim, sou bem aberto a mensagens, né? Acho que isso facilita bastante.
Mas eu sei que alguns colegas são mais sisudos, talvez, né? Assim, Uhum, é o modus operandi de cada um. Mas a questão é um diálogo facilitado, né? A demanda é essa. entendi. E conforme você vai recebendo também esses encaminhamentos, tem alguma coisa que te chama a atenção, vindo dos profissionais psicólogos, que você acha que poderia ser diferente, ou então que existe também uma melhoria, que aí às vezes ainda não está da maneira que poderia estar para facilitar ainda mais esse trabalho em conjunto? Tem. E vai ser talvez meio ambivalente o que eu vou falar. Eu vejo com frequência alguns encaminhamentos extremamente econômicos. Então, assim, o paciente, e vamos pegar um paciente talvez com um empobrecimento intelectual, né? Então, ele Uhum, informa, o paciente às vezes chega ao psiquiatra sem saber porque ele foi encaminhado, e o registro, o encaminhamento, ele também carece de informação. Então, eu tenho que, tipo, fazer um exercício mental gigante com o paciente para tentar ver qual seria a queixa, né? Então, assim, carece de detalhes, né? E aí isso num viés bem técnico da coisa. Por outro lado, e eu acho que talvez esse seja um problema mais recorrente, alguns colegas psicólogos, eu falo porque o impacto do que a gente fala para o paciente é gigante, né? Assim, uhum, desdizer algo que um colega disse é um parto. Mudar um diagnóstico, meu Deus do céu, né? Ux, Então, o que que eu vejo acontecer? Não é o mais comum, mas não, já não é mais uma coisa rara. Alguns psicólogos, eles tendem a levar hipóteses diagnósticas pro paciente de uma maneira muito convincente. E aí, quando o encaminhamento chega, é muito delicado quando fala, por exemplo, assim, encaminhe o paciente devido. E aí coloca as queixas que o paciente levou na terapia e descreve. Com suspeita de TDAH. Isso pesa muito, porque o que que o paciente vai me falar? Ah, Ulisses, eu faço terapia com o fulano, com a Beltrana, e aí ela falou que eu tenho que tratar com um psiquiatra, porque eu tenho TDAH. E é, aí o remédio que tem a TDAH é um psicoestimulante. Aí eu vim aqui para a gente ver se eu vou tomar Ritalina ou Venvance. Assim, o começo da consulta é isso. Aí você vai conversando com o paciente, pega desde lá de trás, não tem nada na infância, nada na adolescência. Ele começou com sintomas, por exemplo, de atenção já no trabalho, mas é um trabalho que ele não queria, ele passou por alguns problemas pessoais, desenvolveu um quadro ansioso, a mãe está doente, fica pensando nessa mãe, e aí o rendimento laboral cai. Aí eu viro para esse paciente e eu tenho que falar: você não tem TDAH. sim, E aí, de duas, uma, ou o paciente se ofende comigo, porque ele acabou de me conhecer, em uma consulta eu viro e nego algo que foi construído na terapia, ou tudo bem, eu vou, explico, convenço o paciente, e isso quebra o vínculo dele com o é, terapeuta. Então, assim, é, eu acho que um bom encaminhamento é aquele em que se deixa claro as queixas, os sintomas, o prejuízo funcional advindo do sintoma, sem correr no risco de sugestões diagnósticas, porque o peso disso para o paciente é gigante. Para o psiquiatra, eu realmente não vou me deixar influenciar. Eu vou formular o diagnóstico dentro do cenário da consulta, mas talvez fazer com que o paciente tenha uma adesão ao tratamento, quando ele vem com uma informação assim escrita em pedra, é muito difícil. E alguns colegas, eles vêm traduzindo sintomas como diagnósticos. E aí fala assim: ah, eu vim aqui, isso é raro, tá? Mas aconteceu algumas vezes. sim. Eu vim aqui porque minha psicóloga falou que eu tenho um pouquinho de autismo, um cheirinho de TDAH, e ela também acha que eu tenho um jeitinho de andar de um bipolar. Putz, entendeu? Assim, ferrou, né? Errou. Porque provavelmente não tem nada disso. Né? Nossa, todos esses quadros podem compartilhar sintomas, mas não, aí você vai investigar e tal. Então, assim, sugestão aos colegas: evitar dar ou sugerir os diagnósticos, né? Eu acho isso importante, mas o encaminhamento ser claro quanto à sintomatologia e o prejuízo funcional. Como é que a gente sabe que essa pessoa está deprimida? Porque no trabalho, no casamento, na faculdade, ele vem tendo esse prejuízo aqui, uma tradução.
prática da psicopatologia. Eu acho que isso é o caminho seguro, né? Não tem muito erro. Você recebe muito laudo com testes aplicados? Você tem recebido esse tipo de documento também, já firmando o diagnóstico em cima de. No caso, a gente tem a observação clínica, mas tem a aplicação dos testes, né? Você tem recebido muito isso ou não no consultório? Tenho, tenho. Assim, os pacientes, é interessante, né? Eles passam muitas vezes no psiquiatra após eles terem decidido passar, por exemplo, numa avaliação neuropsicológica, né? Isso, Então eles vêm isso. assim, né, com essas psicometrias e tudo mais. Não é Uhum. raro, não é raro. E eu até acho valioso, né? Não é por exemplo, uma coisa que eu peça com frequência, Ah, sim. sabe? É, assim, o que eu vejo, né, a exigência disso, de duas uma. Ou é para realmente, nos casos que são tão leves e tão próximos do típico, do normal, que carece de uma investigação muito profunda, né? O mais leve é o mais difícil de ser diagnosticado, né? Na psiquiatria é Nossa, assim, muito. de longe, né? Então, esse é um critério, e o outro é quando às vezes o paciente tem melhoras parciais, mas ele não consegue elaborar muito bem a parte que falta. E aí esses testes, essas psicometrias, elas talvez conseguem apontar, né, dar um mapa terapêutico do que falta. Também dentro de um quadro mais leve, né, residual, mas não grave, por exemplo. Ó, eu estou bem melhor, mas eu não estou 100%. É, mas o que que falta? Algo. Me explica. É. Consigo te explicar, mas me faz sofrer, né? Assim, então, nesses moldes. Mas não é raro, assim, os pacientes já virem ao consultório com essas avaliações procuradas por eles mesmos. Isso acontece. Doutor Ulisses, eu vejo muito uma dificuldade, né? Acho que acredito que na medicina que é a adesão ao tratamento, né? Em Sim. vários tipos de transtornos. O que que você acha mais difícil, na sua opinião? A questão da adesão ao tratamento ou a questão de ir começar um tratamento mesmo? De começar. De começar. Porque, assim, o paciente, para ele passar numa primeira consulta, ele tem que atravessar todos os preconceitos que ele tem sozinho. Uhum, Então, é uma decisão, é uma travessia mais dura, né? Ele tem que ter pena de andar um caminho que ele nunca andou. Depois que uhum, ele passa na primeira consulta, é comum eu virar e falar isso para o paciente, falar assim, olha, a gente terminou nossa primeira consulta e a parte mais difícil do seu tratamento inteiro terminou. Daqui para frente é muito mais fácil, né? Porque a ideia da adesão, claro, os pacientes têm uma variação muito grande nisso, mas o paciente ele vai tendo um ganho de insight progressivo, né? A maioria. Então, até o paciente que falha na adesão, ele aprende algo com aquilo e aquilo vira uma ferramenta para que ele passe a aderir. Então, mesmo os que escorregam, né, via de regra, eles se levantam, né? Então, assim, aham, é uma dificuldade, né, da área da saúde, não vou nem colocar da saúde mental, mas da saúde mental, isso. a busca pelo psiquiatra é muito mais dificultada do que qualquer outra especialidade médica, de Ainda existe longe. muita resistência, né? Muito preconceito. Existe. E uma falta de entendimento genuína, sabe? Eu nem vejo que a pessoa tem muito, mas alguns têm, né? De nossa, psiquiatra é médico de louco, ou Uhum. parei no psiquiatra, minha vida acabou, né? Assim, tem gente que pensa assim. Eu não vejo que isso é o mais comum. Eu acho que o mais comum, pela dificuldade de passar na primeira consulta, é falar assim, mas eu achei que ia passar, né? Assim, eu achei que dava, achei Uhum. que era uma fase, né? Então, assim, e aí eu achei que ia passar e piorou. E aí Isso. eu achei que eu tinha que dar conta, né? Porque eu acho que todo mundo tem que dar. Tá todo mundo dando conta, né? Eu não vou ser o que dá conta. Então não tem muita coisa de achar ser, assim, achar ruim ir ao psiquiatra, mas se achar ruim por precisar do cuidado, né? Assim, não consegue nem contemplar que era uma coisa de saúde. Aí você fala assim, olha, você tá adoecido. A pessoa fala, mas não é possível. Você chega no Isso. final da consulta, me conta tudo, né? Faz o checklist completo. Assim, olha, né, você nem precisava ter tudo isso para falar que você tá doente, né? Você tem mais do que precisa.
É pessoa, nunca imaginei, olha só, né? Então, eu acho que essa coisa da primeira consulta, ela vem de um desconhecimento genuíno e uma autocobrança radical, né? O tempo que a gente vive, a gente tem que performar, né? Isso, Assim, uhum. Um o padrão muito direito de exigente, né? sofrer, o direito de sofrer, ele foi perdido há muito tempo, né? Assim, nós somos todos manequins aí desfilando, né? É meio Sim. perturbador, mas enfim. Você acha que um caminho para isso seria os psiquiatras estarem mais presentes nas redes sociais ou uma psicoeducação mesmo em alguns órgãos de saúde? Qual que seria o ideal para diminuir Eu essa acho que é barreira muitas. para chegar até, Aham. no caso, a psiquiatria? Eu acho que as redes sociais são uma ferramenta valiosa, só que eu acho que é uma ferramenta perigosa, né? E aí, por isso, eu acho que as pessoas capacitadas, elas têm elas passaram a ter, né, uma obrigação de se posicionarem, porque as pessoas que não entendem, elas vão se posicionar, ninguém vai impedir elas, né? Isso. Então, assim, eu falo como alguém que com certeza não é um dos maiores fãs de rede social. Assim, não, Uhum. com certeza não sou, nunca fui. Dito isso, né, recentemente, eu e a minha esposa, ela também é médica, a gente começou, um dos motivos da gente, assim, querer adentrar e criar conteúdo e tudo mais, é absolutamente para fins de psicoeducação. Isso. Claro, existe uma questão de marketing envolvido, mas, assim, o boca a boca não vai deixar de existir. Mas a Aham. gente começa a ver, assim, colegas que não são especialistas, que não têm o título, falando todo tipo de absurdo, com um ar de autoridade. E aí Isso. é o que a gente falou agora há pouco, dizer algo é muito difícil, né? Então, assim, é, e eu sou professor, né? Então é mais forte do que eu. Eu me sinto mesmo, assim, impelido a compartilhar o que eu sei, sabe? E Sim. eu acho que o impacto social é gigante. E essas pessoas, elas estarem dentro do debate público, né? Então, assim, é falar em órgãos públicos, é falar em órgãos públicos, mas é também essas pessoas terem espaço em programa de rádio, em Uhum. televisão, na vida acadêmica, em eventos assim. A gente tem que estar inserido no mundo, Onde as pessoas né? estão Mesmo. mesmo, né? Isso, né? A gente tem que falar onde tem gente, né? E gente tem em todo lugar. Mas eu acho bem importante, sabe? Assim, a gente vive. Eu tenho que ser um otimista, né? Por natureza, porque é o que eu escolhi fazer, se eu não for otimista, tô ferrado. Mas eu realmente sou otimista. Eu acho que a gente vive tempos bem complicados, assim, principalmente na medicina. Eu não sei na psicologia como é que tá isso, mas de colegas, assim, que não poderiam falar o que falam, Ah, e vivemos isso tá também. tudo bem. Né? Não, é bem É. democrático esse problema, né? Nossa, muito, Então, muito. assim, isso é de assustar, mas eu acho que o combate a isso é a coragem, né? É a coragem, é enfrentar isso mesmo, né? Teve uma questão aqui que eu lembrei agora, mas pode ser que muitos colegas aqui vão até se identificarem. Pacientes que estão se automedicando, né? A questão principalmente da ansiedade, que hoje a gente vê muita medicação no mercado também disponível. Sim. Qual o caminho que seria ideal para instruir, psicoeducar esse paciente que está se automedicando? Eu acho que é difícil colocar assim, a responsabilidade no psicólogo de um entendimento total das moléculas, eu acho que isso é um exagero, mas uma noção mínima dos riscos envolvidos, e aí eu não estou falando de mecanismos de ação, não é essa a questão, mas é realmente entender, por exemplo, olha, você está aqui no processo terapêutico comigo e eu venho percebendo no seu relato que você vem fazendo um abuso de uma medicação, né? Isso. Você está criando um outro problema que dificulta muito o andamento do seu quadro. Olha, vamos pegar os ansiolíticos, né? Alguns deles são muito sedativos. Uhum. O risco que você se coloca e coloca as pessoas quando você usa uma medicação que não é prescrita, ele é assim, elevado à enésima potência. Então, se você usa uma medicação que te ceda, você pode fazer coisa e não lembrar. Você pode perder um poder de reflexo e, às vezes, ter uma direção imprudente, né? Colocar você e os outros em risco. Então, enfatizar o risco
mas também naquele viés meio de você não acha que para quem está assumindo os riscos que você assume, talvez não seja esse o momento de buscar alguém que te ajude? Talvez você está abusando de remédio porque você não está usando o remédio que você precisa, né? Talvez se você encontrar um profissional que trata você e resolva essa parte do problema, a gente resolve o que falta e não te permite os riscos do que você vem fazendo. Então, acho que a gente até pode colocar, né? Olha só, a lista já era gigante, né? De indicações ao encaminhamento, mas está aí mais uma, Isso. automedicação. Isso. Assim, É eu acho urgente, né? E urgente. assim, as minhas receitas são todas controladas. Mas a gente Uhum. está em Paços de Minas, né? Então, assim, o seu primo está lá no balcão da É, farmácia, né? Vocês jeitinho brincaram junto brasileiro, na né? infância. Ele não vai te arrumar uma caixinha ali para quebrar seu galho? Isso é tão complicado, né? É bastante complicado e normalizou. Eu vejo de uma certa forma que também é um aspecto que normalizou e o acesso, enfim, igual a gente está colocando. Mas então o caminho é uma boa psicoeducação para trazer esse paciente, né, sobre a Sim, importância, a responsabilidade dessa medicação. sim, Também, se possível, fazer esse encaminhamento para ajustar. sim, com certeza. O que que você acha que costuma facilitar no seu trabalho, principalmente quando tem essa parceria e tudo, e que faz com que a alta aconteça, o trabalho em conjunto seja eficaz? Tem algum ponto fundamental desse trabalho ser realmente eficaz entre essa parceria, psicólogo e psiquiatra? Ah, não tem como a gente escapar da ideia do diálogo, né? E assim, o que eu é uma experiência muito pessoal, mas para mim os pacientes que fazem uma terapia, né, uma boa terapia com um profissional que é psicólogo, né? Vamos deixar isso Isso, claro aqui, isso. né? Só para É. deixar bem claro, tem uma coisa que é muito vantajosa ao psiquiatra nos pacientes fazerem terapia: periodicidade. Então, por exemplo, quando eu faço uma medicação, um ajuste medicamentoso, a maioria das medicações a gente está falando de um prazo de semanas para ter um pico do efeito. Inclusive, com as primeiras semanas, algumas medicações com piora do sintoma, porque o paciente não melhora a parte psiquiátrica e tem um curso colateral físico, né? Então, um psicólogo acompanhando de perto, porque eu vejo meus pacientes com a distância de meses, e aí um psicólogo vai ver com distância de semanas. Isso. Ele consegue acompanhar e me dar um relato fidedigno. Não é que o relato do paciente não seja, mas o paciente ele fica preso na distância entre as consultas com o psiquiatra e a ênfase dele, do paciente, é a dor. O paciente ele é um partidário da dor. Então ele não vai, principalmente esses pacientes mais crônicos, né, que demoram a remitir o quadro, eles veem só a parte que falta. E às vezes o terapeuta quer falar assim, Ulisses, essa paciente, ela tá assim, tudo bem, ela não está no estado mental adequado, mas ela teve uma melhora nesse aspecto. Esse aspecto que era muito ruim, melhorou mais da metade. Essa queixa que ela tinha remitiu, né? Então, Uhum. assim, olhando de perto, e até a questão colateral, isso eu vejo acontecer bastante. Ulisses, a fulana aqui comentou comigo que você mexeu em tal remédio de tal maneira, e aí essa semana ela estava assim, queixando de dor de cabeça. Ela faltou na sessão comigo por Uhum. dor de cabeça, e aí na sessão seguinte ela veio, mas falando que está usando analgésico. Isso é esperado? Isso é importante, Muito né? bom. Porque fala assim, tá, é esperado, mas espera, essa paciente está com isso há mais de um mês? Não é esperado, não. Fala para essa paciente que tem um retorno precoce comigo. Então, assim, são nuances, né, que a parceria vai construindo que acelera a melhora, resolve o problema e, lógico, para os pacientes candidatos a uma alta, sem dúvida, a alta precoce, né? Esses pacientes eles têm alta mais rápido, os que não estão em tratamento exclusivo, né? Falando desse retorno ao psiquiatra, existe uma direção já, algum prazo estabelecido que você, não, um ansioso pode voltar daqui 15 dias, 30 dias, ou não, é caso a caso mesmo? Nossa, não, Caso- totalmente caso a caso. Uhum. Inclusive, tem pacientes mais graves que o retorno ele é mais precoce do que seria o prazo de efeito do remédio. É uma questão Entendi. mais assim, eu só quero ver como é que foi esse teste de vigilância domiciliar, por exemplo.
Eu já entendi. sei que o paciente vai voltar e ele não vai ter melhorado, né? Isso acontece. É uma coisa de reforço de vínculo, de cuidado, de realmente mitigar alguns riscos ali. Então, o diagnóstico, ele pesa pouco no prazo de reavaliação, né? Em alguns casos mais clássicos, ansiedade e depressão, é incomum ver um paciente antes de 6 a 8 semanas, porque é o padrão da maioria das medicações. Mas um paciente com risco suicida, eu não posso vê-lo daqui 2 meses, por exemplo, né? Sim. Mesmo que ele tenha como diagnóstico episódio depressivo. Uhum. Então, é bem individualizado, muito. Certo. Na questão da medicação, um pouco ainda, você vê, então, que os pacientes estão conseguindo seguir, geralmente eles fazem bem a adesão e seguem o tratamento, então, A maior parte, a maior a parte. maior parte. E Interessante. assim, eu ainda brinco, né? Eu falo com alguns que dão uma erradinha assim, né? Falam assim, olha, Isso, você só tinha uma chance, né? Você isso. esgotou sua chance, você já fez errado, piorou o que tinha que piorar, já deu, né? Já Aham. deu. E você fala assim, e é engraçado, né? Tem uma paciente minha que ela fala assim, eu sou meio rebelde. Aí eu viro e falo pra ela assim, mas eu não sou. E o tratamento é nosso, né? Então, assim, É em conjunto, seja aham. menos, né? Aham. Ah, Mas que ótimo, assim, então, nossa, porque... uma maior parte adere. Eu Imagem. sei que já foi um problema maior, assim, mas eu Isso. acho que foi uma coisa meio geracional, sabe? Hoje em dia não é algo tão escandaloso tomar remédio para cabeça, igual já foi Aham. alguns anos atrás, sabe? Entendi. Doutora Ulisses, eu trouxe alguns casos, né, fictícios, só para, às vezes, alguns colegas estarem provavelmente atendendo no dia a dia aí com esses Uhum. casos. Eu sei que necessita de uma avaliação, não dá para bater o martelo, mas só para falar assim, não, então eu preciso procurar o psiquiatra. Paciente com ansiedade há meses, realizando psicoterapia, mas sem melhora significativa. Encaminharia? Com certeza. Foi a primeira indicação que a gente falou. Não Isso. é um diagnóstico grave, mas teve uma resposta insatisfatória. Não melhorou, né? Já são meses. Não melhorar com uma intervenção, psiquiatria, justifica. Certo. Paciente deprimido, sem energia para trabalhar, isolamento social e com ideação suicida. Como que conduzir para poder fazer esse encaminhamento? Tá, primeira coisa, na identificação, ver os fatores protetivos, né? Então, Uhum, assim, com quem que essa pessoa mora, né? Uma dica que eu sempre dou aos colegas, né, na hora de montar a ficha do seu paciente, ter o contato de uma pessoa, né, de uma rede uhum, de apoio. E aí, entendendo o risco suicida, primeiro, vai ser encaminhado, né? Deixar claro ao paciente que precisa desse encaminhamento, né? Que o motivo é o da melhora. Deixar claro que vai expor esse risco suicida, vai quebrar o sigilo. E isso. isso, os nossos códigos de ética nos permitem, né? Em casos de risco contra a vida do paciente ou de terceiros. Eu, inclusive, falo assim, olha, o contato que a gente tem aqui é da sua esposa, é da sua mãe. Liga para ela, na Uhum, consulta mesmo, fala, liga para ela, vamos fazer uma chamada de vídeo, que eu vou contar para ela o que está acontecendo, aí ela vem aqui te buscar, aí eu entrego as receitas para ela, né? E aí eu acho que o encaminhamento é meio assim também, sabe? Então, sim. vamos falar com alguém e tal, vamos ligar para essa pessoa, que aí a gente termina a nossa sessão, a pessoa vem aqui, aí eu já entrego o encaminhamento. Eu acho que garantir que o encaminhamento chegue, né? Sim. Então, buscar a rede de apoio, usar dessa ferramenta e encaminhamento com urgência, né? Então, esse aí, Eu vi. comparado com o primeiro, esse é assim, intervalo de dias, a partir de amanhã começa a ligar, é encaixe de agenda mesmo. Uhum. No caso 3, paciente extremamente acelerado, dormindo poucas horas, gastando compulsivamente e cheio de projetos para cumprir. Qual que seria a sua hipótese? Bipolar, né? Nossa Senhora, eu atendo tantos, né? É difícil um dia que eu não atendo um paciente bipolar, é bem Mesmo? comum, pastora. Mesmo? Principalmente com esses tratamentos para emagrecer, muitos pacientes que não É. tinham nada estão abrindo quadros de mania, né? Bem comum Olha, isso. interessante, hein? E bem preocupante, meu Deus do céu. Hipótese bipolaridade, encaminhamento para ontem, né? Se tiver como passar ontem no psiquiatra, melhor, porque esse aí, urgente, exigido tratamento medicamentoso ad eterno, né? Então, esse é um paciente da psiquiatria mesmo. Certo.
Caso 4, o paciente relata ouvir vozes, qual que deve ser a conduta do psicólogo? Eu amo esse tema, né? Porque assim, a Pois. dúvida é, eu vou rechaçar isso, falar que é coisa da cabeça dele, quebrar o vínculo e o paciente tomar raiva da minha cara? Então, não me parece uma boa estratégia. Uhum. Por outro lado, né? Eu virar e falar, ah, é mesmo, tá certo, não, esse povo aí que você tá ouvindo, eles querem fazer isso com você, sim. Também não é seguro, né? Assim, o que que e isso, assim, é graças à residência, né? Que a recorrência disso na residência é gigante. A estratégia é a de encontrar o lugar aonde você não enfatiza o sintoma, reafirma, nem nega, mas dá para o paciente como ferramenta, a intervenção para ele, a de suporte emocional ao sofrimento que ele tem. Traduzindo, nossa, tem essas vozes aqui falando que tem um carro preto que dá a volta no quarteirão e o homem lá que dirige esse carro ele quer me matar. Sim, entendi. Olha, se você ficar aqui no, por exemplo, né, no CAPS, ou se a gente conseguir te internar, para uma pessoa te acessar aqui, só se você permitir. Então aqui é um lugar seguro. Eu não falei que tem carro preto. Eu não falei que a pessoa quer matar. Eu também não falei que é da cabeça dela. O que que eu falei? A sua angústia é um medo. Aqui é um lugar seguro. Não, não menti em nenhum momento, né? E Foi o também córtex não pré-frontal enfatizei. dela naquele momento ali. Então você vai assim, você não vai falar, a abordagem não é sobre o tema, é sobre a angústia que o paciente tem. E a gente é um instrumento contra a angústia. Nossa, Isso. e aí por conta disso eu não consigo nem dormir. Entendi? Então eu vou te passar um remédio para você conseguir dormir em paz, por exemplo. Né? E aí o remédio que faz dormir, por coincidência, é um antipsicótico. Olha que coisa boa, né? Então, assim, é um, lógico, né? Eu tinha um colega, né? A gente falava que a gente usava a tática do lambari ensaboado, né? A gente tem que ser bem escorregadio com o paciente, né? Uhum. Mas É um é jogo de meio que cintura, né? esse olhar total, né? Fala assim, olha, eu tô vendo que você está muito preocupado com isso, eu tô olhando pelo olhar do psicólogo. Você está muito preocupado, é uma coisa que está mexendo muito com o seu emocional. Eu realmente acho que se a gente aumentar a equipe que te trata, o suporte para você lidar melhor com essas coisas que estão te perturbando vai ser muito melhor. Então eu vou te encaminhar aqui para um colega psiquiatra e tudo mais. Você não falou que as vozes são da cabeça, você não falou que as vozes estão certas, você falou assim: eu enxergo a sua angústia. Vamos fazer isso porque você merece estar menos angustiado. Eu acho que o olhar é mais ou menos esse. Tá, certo. É até uma dúvida que me surgiu aqui a título de curiosidade. Você percebe Hum. uma procura maior também para as pessoas quererem um diagnóstico? A título de benefício ou a título de outras, de, ou- vamos colocar assim, de outros ganhos secundários que tem com o diagnóstico? Você Aham. percebe isso na ponta? Você está percebendo isso ou não? Tô, Tá? tô. E existe essa coisa de má fé, né? E às vezes ela é escandalosa. Graças a Deus não é comum. Mas eu vou te dar um exemplo, né? Juro por Deus que é verdade que eu vou te falar. É porque é tão absurdo que parece É, mentira, mas eu juro. Já há alguns meses, né? Um pai ligou na clínica, aí perguntou para a secretária: o doutor Ulisses faz diagnóstico de autismo? Sim, faz, né? Faz qualquer diagnóstico, uhum. né, competente em psiquiatria, inclusive esse. Aí falou assim: mas aí na consulta ele faz aquele laudo para autista que não paga imposto pro carro? Eu queria Eu já marcar com meu recebi isso filho. também. Uhum. Eu falei assim, putz, é bem específico, né? Porque aí a pessoa e ela provavelmente vai até se dar o trabalho de talvez estudar os critérios Isso, para assim atuar no exatamente. negócio, né? Acaba que a gente tem um N de paciente tão grande que a gente não é fácil a gente ser enganado, né? Mas Aham, aí nesses casos aí a secretária já é até orientada a responder, falou assim, não, ele faz sim. uma consulta psiquiátrica e a depender ele vai fechar o diagnóstico que o paciente tiver, se o paciente Se tiver alguma tiver. condição. Aí Uhum, nesse esse paciente ele não quis marcar. Ele não quis, falou assim, não, não precisa marcar, não. uhum, Assim, a demanda era outra, né? Então, acontece, mas é menos, sabe? E eu sei. acho que também, pela faixa etária que eu atendo, né?
A maioria dos pacientes são os pacientes em si, mesmo os adolescentes, Aham, né? A voz deles diz muito, né? Então, isso facilita bastante, né? É muito fidedigno o relato, né? Se o pai quer um benefício e o adolescente está sofrendo por outra coisa, se dane o benefício que o pai quer, né? Eu tô aqui para aham. falar disso aqui, sabe? Mas acontece sim, não é raro. É ter um domínio, né, uma segurança mesmo de conhecimento, né, de responsabilidade Sim. diante do trabalho, até mesmo os psicólogos, que isso eu já aconteceu também, por isso que até te perguntei por essa questão. Sei que muitas vezes, primeiramente ao lado do médico, né, mas a gente viu isso em Uhum. alguns momentos. Sim. Doutor Ulisses, caminhando para o final aqui do podcast, eu trouxe alguns mitos e verdades para você responder, né, se é mito, se é verdade. Quem vai Vamos ao lá. psiquiatra sempre toma remédio? Mito, Mito. mito. A maioria, né? A maioria toma, mas não são Não todos. são todos. E às vezes eu tenho alguns pacientes, é raro, mas eu tenho alguns pacientes, por exemplo, com transtorno de personalidade, que Isso. eles completam um desmame da medicação, estão em processo apenas de terapia, mas seguem fazendo um segmento comigo, mesmo sem uso da medicação, né? Se beneficiam, Aham. assim, de Da avaliação troca mesmo. periódica, né? Para gerenciamento de vida, outras questões, mas não, é uma obrigação, não, mesmo. Antidepressivos causam dependência? Mito. E um mito talvez dos mais difundidos, né? Isso. Às vezes a pessoa interpreta um uso prolongado ou um uso crônico como dependência. Então, dependência seria o mesmo olhar de falar, por exemplo, esse paciente com diabetes, ele é dependente de insulina, né, no sentido de ser viciado em insulina? Não, né? Ele é dependente porque o pâncreas está funcionando legal e ele precisa do remédio para viver normal. Mas não são remédios que geram dependência, né? Os antidepressivos, de fato, não. Isso é totalmente um mito. Ansiedade sempre vai precisar de medicação? Nossa, de jeito nenhum. Né? Primeiro que ansiedade e transtornos de ansiedade têm uma distância abissal, né? Eu sinto ansiedade, a minha Isso. secretária, né? Eu ia falar que a minha bebê sente, mas eu acho que não, porque ela é bem boa praça. Ah, Mas assim, a ansiedade é uma coisa fisiológica, né? O ser sim. humano chegou onde chegou graças à ansiedade que ele tem. Mas não é toda ansiedade que exige, né, um tratamento. Não é todo paciente que é ansioso que exige um tratamento crônico. Transtornos ansiosos, eles caminham com uma evolução muito favorável. Aí já estou falando do grupo que vai usar o remédio, vai exigir tratamento. Geralmente são tratamentos curtos, né? O paciente, em poucos meses, ele tem uma remissão dos sintomas e desmame da medicação e vai viver feliz da vida. Então, assim, não. Não. Psicoterapia e medicação funcionam melhor juntas? Sem dúvida, né? Todos os estudos que fazem esses comparativos, pacientes vão pegar na mesma faixa etária, mesmo diagnóstico, ansiedade. Paciente em tratamento exclusivo de psicoterapia, exclusivo medicamentoso, e um grupo que faz os dois, o grupo que faz os dois, a remissão dos sintomas, ela via de regra acontece com meses de antecedência. É muito. Meses para a vida de uma pessoa é tudo, né? E ter uma remissão precoce é ter uma alta precoce. Então, assim, dentro desses quadros clássicos, né, ansiedade e depressão, é incomparável, né? Se ainda botar atividade física na jogada, aí é um Nossa, milagre, né? Nossa é. Senhora. É o combo Aí, perfeito. nossa, É, eu o ia falar combo assim, perfeito. batata, refri e sanduíche, né? Ixi. Só que do que faz bem, né? Aham. E Mas, nossa, chega a ser brutal. depois que começa o remédio, nunca mais consegue parar? Mito, mito, né? Inclusive, eu tenho pacientes que morrem de medo quando chega Isso. a época de que tá dando a alta, falam assim, olha, essa é a nossa penúltima consulta. Aí o paciente, ai, mas eu não tenho coragem. Mas vai ter que ter, porque a gente vai tirar, né? Então, assim, primeiros episódios, a taxa de cura de depressão e ansiedade é muito alta, né? Paciente que segue direito, as estatísticas vão jogar até 80% desses pacientes vão ter alta da medicação. É muito. Segundo o tratamento, vá lá, 50, 60% caminham para uma alta, tudo bem. Demora um pouco mais, talvez exija uma dose um pouco maior, mas ainda assim é um grupo significativo. Terceiros, quartos, quintos episódios, de fato a taxa de cura cai muito.
mas esses pacientes são uma minoria estatística. A imensa Uhum. maioria são os de primeiro ou até dois tratamentos. Então, é um mito total, né? E muito difundido, né? Muito, Extremamente difundido esse conceito, né? muito. O psiquiatra trata apenas transtornos graves? Nossa, graças a Deus não, né? Mas também, Chega, né, mas doutor? também, não, tem de tudo, né? Mas o grave é uma minoria, né? Isso não é na psiquiatria, isso é na saúde, graças a Deus. Mas a imensa maior parte dos quadros que o psiquiatra trata, eles são de leves a moderados, eles não são quadros graves. E os graves, com certeza, o psiquiatra tem que estar ali na linha de frente, né? Também. Doutor Ulisses, até uma pergunta aqui que queria deixar. Se hoje você fosse indicar, colocando agora a bola na sua mão, o psicólogo fez encaminhamento, mas você vai encaminhar. O que que você olha no profissional de psicologia hoje para falar, não, o meu paciente está em boas mãos, eu confio nesse profissional? Quais requisitos você olha hoje? É assim, pesa muito a formação, né? Assim, a gente conseguir ter um fácil acesso à formação do profissional, e aí isso tem muito a ver com redes sociais, né? Olhar o perfil ali, isso eu acho que faz uma diferença grande, não no sentido como leigo, mas de fato você vê o conteúdo dessa pessoa na rede social, te dá um bom parâmetro se ela tem um domínio da técnica, se ela está alinhada com o que você entende do serviço, ou se é um charlatão, né? Então, assim, botar a sua cara facilita as pessoas a conhecerem o seu serviço, Uhum. mesmo sem você ter o serviço prestado. Linhas de psicoterapia, né? Algumas, os psiquiatras, e eu me incluo, são fãs, né? São apaixonados por algumas linhas, e alguns psiquiatras são muito resistentes, né? Enfim, cada um com seu viés. Não me peça para falar quais que eu gosto e quais que eu não gosto, né? Isso eu vou me Tá. proteger no meu sigilo médico. Mas, assim, e lógico, não acho que os psicólogos têm que ter uma super especificação no serviço, mas isso é uma coisa que facilita, sabe? Tipo, eu faço, por exemplo, né, a minha linha é terapia cognitivo-comportamental e eu trabalho em especial com pacientes com toque, né? Olha Uma só, especialidade, então, um nicho. isso faz uma diferença grande, ó, um nicho. E aí as dicas que eu dou são: se o nicho não for em grupos diagnósticos, seja em grupos etários, epidemiológicos. Isso faz uma diferença, porque assim, tem pacientes, tem psicólogos, aliás, que eu admiro muito o trabalho, que até atendem adolescentes, mas eu sei que Uhum. não estão na pegada, sabe? Então, assim, é, não é super nichar. Por exemplo, né, não tenho um grande nicho. De 12 até 150 anos eu atendo o que aparecer, né? Mas eu tenho um nicho que eu sou psiquiatra, né? Eu já sou um É. especialista, então isso pesa. Uhum. Mas na psicologia, eu acho que são fatores bem importantes. Assim, fazem Entendi. diferença pro olhar de quem vai encaminhar um paciente, né? Confiar um cuidado. Uhum. Tá bom. E por último, qual conselho que você daria para os colegas aqui que estão nos assistindo, que poderia contribuir mais ainda, né? Porque foi maravilhoso, muito rico. Mas Oh, um conselho que legal. você daria aqui para nós. Não tenha receio do psiquiatra. O receio pode ser assim traduzido de várias formas, né? Tipo, eu não gosto de encaminhar o paciente rápido, né? Pô, nossa, se o paciente precisar encaminhar rápido, encaminha, né? Não, eu sou contra remédio. Tudo bem, então não toma, né? Mas assim, no cenário terapêutico é menos a gente, sabe? Assim, a gente tem que fazer o serviço que o paciente exige. Se despir assim dessas resistências, eu acho que isso melhorou muito, mas isso ainda existe, né? Eu vejo Sim, até assim, às vezes, alunos na graduação da psicologia terem um olhar um pouco superficial do que é a psiquiatria. Por exemplo, isso. o paciente ele vai no psiquiatra só para reduzir o sintoma, mas não vai na raiz do problema. Putz, não é isso, não tem Já nada a ouvi isso ver, né? É um também. olhar muito pobre, meu Deus, sabe? Então, assim, entender o que é a psiquiatria.
né? Não ter essas resistências e receios, e assim, é, se desafiar a entender, talvez para além da prática. Então, é realmente assim, nossa, eu sou psicólogo, eu sou um aluno da graduação de psicologia, e eu não entendo esse lance assim, pô, psiquiatra, aí passa remédio para os outros, né? Muito esquisito, tal, não sei o quê. Então, assim, buscar fazer estágio em cenários desse tipo, né? Na Liga de Psiquiatria, a gente tem o privilégio, né? A gente passou recentemente a receber os alunos da psicologia. E Hum, eles frequentam o meu ambulatório na faculdade. Então, Muito eles bom. veem o que que é uma formulação diagnóstica do psiquiatra, o que que é uma psicoeducação que o psiquiatra faz, as intervenções medicamentosas, a discussão dos casos. Então, eles abrem o leque, né? Então, Maravilhoso. assim, eu acho que querer reduzir os receios, as resistências, é fazer questão de se desafiar a aprender, né? Aprender é um desafio, né? Se Não abrir, pode né? deixar de ser, né? Uhum. Então, eu acho que isso é bem valioso mesmo. Porque, assim, a gente está falando sobre o paciente, né? O paciente merece Isso. o melhor cuidado. E o melhor cuidado é o conjunto. Maravilhoso. Muito obrigada, doutor Liz. Eu que agradeço. Foi rico, muito bom mesmo. Ficou alguns assuntos aqui que até surgiu assim alguns temas para uns próximos episódios, igual você falou da questão Olha, do legal. bipolar, né, com a medicação para emagrecer. Achei bem interessante. Talvez a Nossa. gente, né, contribua aí com esse olhar aí que você Se percebeu o aí da público ponta. pedir a parte 2, eu volto. Ah, então comenta aqui, pessoal, para ele voltar, que foi muito bom, agregou muito. Obrigada pelo seu Que tempo, pela bom. sua disponibilidade. Você atende Eu online, agradeço. quer falar os seus contatos, seu Instagram? Fica à vontade. Falo sim. Eu atendo, o meu consultório ele é em Patos de Minas, né? Mas eu atendo online, não, graças a Deus na psiquiatria isso é totalmente comum já, então também atendo pacientes de fora, atendo até paciente fora do Brasil, né? Brasileiro que mora Isso. fora do Brasil, a gente dá um jeitinho, né? Uhum. Meu Instagram, eu falei que eu não sou muito das redes sociais, mas o meu Instagram, se não me engano, é dr. Ulisses Psiquiatra. Eu tenho quase certeza que é isso, tá? E a clínica onde eu atendo é a clínica de persona, né? Clínica minha da minha esposa, que fica na Doutor Marculino, no número 671, sala 103. Né? E quem quiser fazer contato comigo, mandar mensagem pelo Instagram, fico totalmente à disposição. E mais uma vez agradeço com muita alegria o convite e a confiança de compartilhar essas informações, essas trocas. Foi muito bom. Obrigada, foi excelente. Eu vou deixar aqui também os contatos que o Dr. Ulisses deixou. Para quem ainda não se inscreveu no canal, clique, se inscreva, compartilhe com mais colegas e já comenta aqui para ele voltar e trazer mais assuntos para nós bater esse papo tão rico. Obrigada, viu, doutor? Combinado. Até Eu que mais. agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.